Olá, pessoal. Sou Elias Reis, psicólogo escolar e educacional, e hoje aqui eu venho trazer algumas reflexões sobre um vídeo que o professor Heraldo de matemática trouxe sobre a prova do Enem. É, e eu gostaria de fazer algumas observações antes de entrar no tema em si, sobre, primeiro, por qual motivo que um psicólogo escolar e educacional vai fazer algumas observações sobre esse tema. Pessoal, eu tenho visto aí, e tem colegas nossos da minha profissão, especialmente a psicologia escolar, recebendo críticas, no caso negativas, né, sobre, por que agora psicólogo na educação? Porque sempre precisou, né? Se a gente for voltar lá no final do século XIX, a pedagogia precisava de trazer vamos dizer assim, áreas de cientificidade, no bom sentido, para a sua, ou seja, se transformar em uma ciência. Porque até então a pedagogia ela tinha muito, era aquela questão da prática, né? Era algo muito empírico. E então a pedagogia precisou de trazer para dentro do seu rol de trabalho, de, de construção de conhecimento do que é a pedagogia, do que é ensinar, do que é aprender, é, alguns elementos aí. E onde que ela foi buscar esses elementos? Foi justamente na psicologia. Um dos 1879, o Wundt tinha fundado o seu laboratório de psicologia lá em Leipzig, que é o marco ali que regulamenta, não é o Freud, é o Wundt, que marca, né, vamos dizer assim, um divisor de águas entre a psicologia antiga e a psicologia moderna, vamos dizer assim, como dizem os livros, né? Mas não vou entrar muito nisso não, porque senão a gente vai ficar muito extenso o vídeo. E a partir daí a pedagogia começou a perceber que o Wundt ali foi entender como é que era o funcionamento do ser humano de forma psicológica. E entre os funcionamentos, ele foi buscar entender o que é o aprendizado. Quando um psicólogo, agora saindo dessa história, vindo para como é que a gente aprende a psicologia hoje nas faculdades. Agora já em pleno século XXI, qualquer estudante de psicologia, que já está pelo menos na metade do curso, já passou por alguns conhecimentos básicos. Uma disciplina que mesmo que tenha algumas variações de nome, mas que nós temos na faculdade, chama-se Processos Psicológicos Básicos. E quais são esses processos psicológicos básicos? Vamos lá. A sensação, percepção, que é como que nós captamos as energias e informações do ambiente e como que nós processamos isso dentro do nosso corpo. Nós temos aí a motivação, que é a que nos move a fazer alguma coisa. Nós temos a própria emoção. Está muito em moda falar de emoção, né, na educação, infelizmente, mas não vou entrar nessa crítica hoje. Que é o quê? É uma reação em relação a algum estímulo que nós recebemos, tanto de fora quanto de dentro de nós mesmos. Nós temos, vamos lá, o pensamento, pode ser cognição, tal, que é o processamento das informações que nós temos no nosso sistema mental e psicológico. Nós temos, vamos lá, a própria aprendizagem,
A aprendizagem é um processo psicológico básico, que é o que é aprendizagem? A aprendizagem, ela é a forma com que se nós temos o pensamento, que é o processamento da informação, a aprendizagem é aquela forma em que nós adquirimos um determinado conhecimento ou uma determinada habilidade para lidar com determinadas questões na nossa vida. Então, a aprendizagem ela não acontece só na escola. Por isso que o psicólogo estuda isso. A aprendizagem ela aprende desde que nós nascemos até o dia que nós estamos morrendo. No nosso último suspiro de vida, a gente pode estar aprendendo. E inteligência. Inteligência, ela pode ser definida de várias formas, mas é a habilidade que os seres vivos, cabe aí uma crítica a essa moda, esse modismo das inteligências artificiais, mas eu não vou entrar nessa crítica também não. Mas inteligência é a habilidade que ela é inata, mas ela pode ser desenvolvida também, aprimorada, é a habilidade que nós temos de criar soluções para as questões que estão nas nossas vidas. Então, por isso que a inteligência artificial ela não é, como segundo o professor Miguel Nicoleles diz, nem artificial e nem inteligente, porque a inteligência artificial ela depende de conhecimentos prévios para poder te dar uma resposta nova. A inteligência humana e orgânica dos animais também, ela dá soluções para coisas que nunca foram vistas na frente deles. Nossa, por exemplo. Enfim, então basicamente é isso. Então deu para perceber que o psicólogo ele está intimamente ligado, mesmo que não seja o psicólogo educacional escolar, mas ele está intimamente ligado a esses processos psicológicos básicos, né? Níveis de consciência, a atenção são outros, né? Atenção, tem uns que chamam de foco, enfim. São processos psicológicos básicos. E vocês estão entendendo que para que eu faça uma avaliação de processos psicológicos mais complexos, né, como tem alguns que chamam de funções mentais superiores, eu preciso de ter noção de tudo dessa questão básica. Então, pessoal, essa é a pertinência e a legitimidade do psicólogo participar do processo de ensino-aprendizagem que estão nas escolas. E isso, a psicologia como um todo, ela trabalha desde sempre, quando ela se transformou em uma ciência ali a partir de 1879, quando ela tomou o escopo de ciência a partir de 1879, lá com Wundt, em Leipzig. Bom, dito isso, vamos lá. O professor Heraldo, ele traz algumas observações, eu acredito com a melhor das boas intenções, no sentido de promover uma discussão pela sociedade, pelos educadores, de uma melhor avaliação para o ingresso na faculdade. Pelo que eu entendi, vamos lá, pessoal. Meu microfone tinha acabado a bateria aqui, tive que substituir. Então vamos lá. Então, continuando, o professor Heraldo ele trouxe suas pontuações, eu acho que muito bem elaboradas, né, pela experiência que ele tem, sobre a questão do Enem, sobre a avaliação como o Enem faz, claro, especificamente em matemática, que é a área dele. E ali ele traz algumas questões, como por exemplo, 45 questões de matemáticas, onde que uma pessoa tem que responder
para avaliar os conhecimentos de matemática adquiridos. E que é um sistema, falando bem basicamente aqui, do Enem, que é o tal do TRI, que é um sistema que propõe avaliar o conhecimento através de questões mais fáceis, medianas e mais difíceis. Não é? Então, o professor traz algumas reflexões de que, na realidade, elas não são necessariamente fáceis, medianas e difíceis. Primeira observação que ele faz, segundo a análise dele, que são fáceis, muito fáceis, medianas fáceis, medianas difíceis e medianas e as bem difíceis. Então, na avaliação dele, ele faz isso. E nesse sentido, eu não vou adentrar, porque isso é bem específico da matemática. Eu acho que é uma questão que os próprios matemáticos teriam que fazer essa análise. E aí defendo que faça, defendo que os professores possam ter a oportunidade, os professores que estão lá na sala de aula, façam essa análise, tenham tempo, inclusive, dentro do horário deles de trabalho, né, porque eu acho que isso contribui para a educação, de fazer essa análise e de trazer essa análise, e essa análise ser estudada pelo MEC e por quem faz o Enem. Mas, enfim. Agora, vamos lá, vamos voltar à questão da proposta do Enem. Quando o Enem propõe dessa forma, como é que é a avaliação? A avaliação funciona da seguinte forma. Se você acerta, qual que é a intenção de fazer essa gradação de dificuldade nas questões e de fazer na mescla de avaliação de um conceito, de vários conceitos numa mesma questão. Então, quando a questão do Enem, como ele mesmo disse, as questões do Enem, como ele mesmo disse, elas são muito diferentes do que todos os estudantes já viram. E aí, por quê? Porque primeiro que ela não pega especificamente de forma compartimentada um conhecimento e avalia aquele conhecimento, como, por exemplo, operações com frações. Você não vai ver no Enem uma questão sobre operações de frações simplesmente. Ele vai pegar esse conhecimento / habilidade que deveria ser desenvolvido no estudante, e vai ser avaliado concomitantemente, junto com outras habilidades, inserindo essa habilidade de fazer operações com frações dentro de outros conhecimentos, como, por exemplo, a interpretação de problemas matemáticos, problemas cotidianos, e concomitantemente com outros conceitos e habilidades matemáticas, que agora, no caso, eu não vou, não me lembro de uma questão específica para poder exemplificar. Mas é isso. Uma questão de matemática ou uma questão da prova do Enem, seja de matemática ou de qualquer outra área, né, de habilidade ali, área de conhecimento, no caso, ela não vai ser avaliada de forma específica. Então, você tem que saber, primeiro, você tem que saber concatenar esses conhecimentos. Né? Segundo, a questão, então, a questão dos níveis de dificuldade. Por que a proposta do Enem é esses níveis de dificuldade? Vou explicar na prática que vai ficar mais fácil. Se você acerta uma questão fácil, vou dar um exemplo aqui. Se você acerta uma questão fácil, você ganha uma determinada nota naquele conhecimento que o Enem quer saber se você tem. Como, por exemplo, operações com frações.
Você fez uma operação fácil, você tem uma questão fácil, uma operação de média dificuldade e uma operação de alta dificuldade. Se você acerta uma questão fácil e erra uma questão de média e difícil, o Enem vai entender que você tem um conhecimento muito básico sobre aquele assunto, no caso, operações com frações. Se você acerta a fácil e acerta a mediana e erra a difícil, o Enem vai entender que você tem um conhecimento mediano sobre aquela, aquela, aquela questão ali, aquela habilidade que você deveria ter no caso da operação com fração. Se você acerta a fácil, a média e a difícil, o Enem vai entender que você tem um autoconhecimento sobre isso aí. Porém, se você erra a fácil, se você acerta a mediana e acerta a difícil, você sabe o que o Enem vai entender? Ele vai entender que você chutou essas duas outras questões. Porque a lógica que o Enem tem em relação a isso é o seguinte: como que você vai acertar um conhecimento mais difícil se você não sabe o básico? Do tipo assim, como que você vai correr se você não sabe andar? Deu para entender? É mais ou menos isso. Como é que você vai correr se você não sabe andar? Então ele atribui uma nota menor, ele não te zera, mas se você acertar uma questão fácil e errar uma média difícil, você pode ter uma nota maior naquele conhecimento do que aquele que erra a fácil e acerta a média e acerta a difícil. Vocês sabiam disso? É mais ou menos isso aí. Então, feitas essas questões, eu vou fazer agora as minhas avaliações. Então, com base nisso, eu entendo que é um avanço como avaliar os conhecimentos. Porque você vai avaliar o nível de conhecimento e como é que o estudante ele consegue fazer a relação entre os conhecimentos e como é que ele faz a profundidade do conhecimento por ele adquirido, né? Que eu acho que é uma forma mais avançada de avaliação, porque, por exemplo, como é que é feita a avaliação no ensino básico, né? Que vai lá desde os primeiros aninhos até o ensino médio? São, são provas que avaliam o conhecimento específico de uma determinada questão estudada normalmente naquela época, naquele bimestre, por exemplo, né? O que faz sentido, mas eu acho insuficiente. Então, realmente, uma das críticas que o professor Heraldo faz é que o estudante ele não está preparado. Se ele não se preparar para a prova do Enem, ele vai ter uma certa dificuldade. Segundo, essas avaliações que são feitas, principalmente essa coisa, essa obsessão por avaliações externas, que é outra crítica que a gente faz à educação, que são feitas só de matemática e português, como por exemplo o SAEB, elas levam a um adestramento do estudante e não um aprendizado real, não é? Ela leva a um adestramento do estudante e não um aprendizado real. O Enem visa, ele tenta, não digo que ele consiga, mas ele tenta quebrar essa ideia de adestramento. Ele busca fazer uma avaliação de conhecimento. É perfeito? Talvez não. Mas já é, no meu ponto de vista, um avanço. O que eu vejo que tem de problema aí? De ser justamente o que o próprio professor Heraldo disse. Uma prova de 45 questões em uma tarde, né? Hoje, no caso,
atualmente domingo, nós estamos no ano de 2026. Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2026, especificamente em maio, estamos virando aí para junho desse ano. O que acontece? Aí eu vou falar do que é avaliação de conhecimento. É que eu disse, volto a falar. O que uma prova de 45 questões, fora, né, outras coisas que são feitas no dia, ela vai avaliar o conhecimento? A proposta nisso, que eu disse, do formato das questões, eu acho eu acho até razoável, muito bem pensado. Mas colocar 45 questões numa tarde, eu vou falar até como base na minha própria experiência pessoal. Lá, há vários anos atrás, né, mais de 10 anos atrás, eu fiz a prova do Enem. E realmente eu saí, tudo bem que naquela época a prova do Enem era num dia só, hoje são em 2 dias. Mas mesmo em 2 dias, eu digo que aplicar uma prova, ela não vai necessariamente avaliar o conhecimento. Por quê? Porque mesmo que o estudante tenha o conhecimento, estar em uma tarde por várias e várias horas, porque a crítica que o professor Heraldo fala, é que é uma prova de 45 questões que é feita para não ser feita todas as questões. Porque não, é uma sobrecarga cognitiva para fazer essa questão, é uma questão desumano. E eu concordo com ele. Nesse ponto eu concordo plenamente com ele. Então, aí a gente vai entrar na questão da avaliação do conhecimento. Então, como é que nós vamos avaliar o conhecimento desses estudantes? Eu acredito que esse formato de Enem deveria permear todo o conhecimento, toda a avaliação de conhecimento ao longo de toda a formação desse estudante ao longo do ensino básico. Primeiro, que eu acho que deveria ser assim, não é. Segundo, que fazer uma prova, eu acho que também não é o ideal, por conta do cansaço e por conta também da tensão, né, da ansiedade que se gera, por conta também do próprio estado mental e físico que o estudante vai estar lá naquele dia, porque vira uma loteria. Porque e se ele amanhece adoentado naquele dia? Ele terá condição de colocar em prática todo o conhecimento que ele tem? Ou seja, ele terá condições físicas e mentais para estar lá na prova? Eu falo isso porque nós, em psicologia, eu não utilizo testes psicológicos na minha prática, principalmente como psicólogo escolar, mas quando nós vamos aprender a aplicação de testes psicológicos, um dos cuidados que nós temos antes de fazer a aplicação do teste psicológico, aí é que entra a questão. Pegando isso lá para fazer um paralelo com a avaliação de aprendizagem na educação. O teste psicológico, gente, ele não. Se a gente faz uma entrevista ali breve antes de fazer a aplicação, isso é agendado, já agendamos. Porque o teste psicológico ele faz parte de uma avaliação psicológica. O teste psicológico em si ele não é a avaliação psicológica como tudo. A avaliação psicológica ela tem várias etapas e o teste psicológico é uma delas. Se eu aplicar 5 testes psicológicos, ele ainda assim, esses 5 testes por si só, não podem, não podem simplesmente eles embasarem o meu parecer ou o meu laudo psicológico sobre alguém. E volto a falar, psicólogo escolar não faz laudo sobre estudante, de coisa nenhuma. Mas, enfim, então, se eu fizesse isso, eu ainda teria que ter outras bases, história de vida, entrevista, análise de discurso, condições físicas e mentais daquela pessoa ao fazer o teste psicológico. Não é? Ela está em condição de fazer esse teste psicológico hoje? Tá, mais ou menos. Vai influenciar no resultado? Pode influenciar. Em geral, influencia.
Então, o estado psicológico, físico, né, o estado mental da pessoa e o estado físico, ela influencia muito como é que ela vai fazer uma prova, gente, tá? Então, é isso. Então, aí ela aquela questão que eu vou adentrar no ensino de qualquer que seja o conceito, não só na matemática, que é essa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu tenho severas críticas a essa Base Nacional Comum Curricular porque ela foca no desenvolvimento de habilidades. E ao invés de desenvolver em aprendizado real. Desenvolver uma habilidade não significa necessariamente desenvolver um aprendizado real. Então, a própria BNCC, ela está desconectada com o Enem. Perceberam? A própria BNCC, ela está desconectada com o Enem, porque ela desenvolve habilidades em separada, de forma compartimentalizada, mas ela não concatena isso lá na frente. Então, isso já é uma crítica aí. Então, é isso. Eu acho que eu consegui aqui, né, falar de todos os tópicos que eu elenquei. Sei que é um vídeo longo. E aí eu fico trazendo essa reflexão. Uma prova avalia o quê? Que é o que a gente sempre, eu pelo menos sempre posso trazer a discussão esse tema. Uma prova não avalia muita coisa não, gente. Quando tem pessoas que defendem que a avaliação tem que ser contínua, inclusive acho que está até lá na LDB, se não me falha a memória, a avaliação de aprendizagem na educação básica ela tem que ser feita de forma qualitativa. E quando a gente foca baseado na BNCC, com essas avaliações externas que são, basta você adestrar o estudante para fazer a prova que ele vai fazer uma prova maravilhosa, mas ele não vai mostrar o conhecimento que ele tem sobre determinado conceito matemático, por exemplo. Então, eu defendo que não só em matemática, mas também em matemática, ao invés da gente ficar focando no desenvolvimento de aprendizagem em relação aos cálculos, a gente desenvolva a aprendizagem em relação aos conceitos matemáticos, primeiramente. Eu vejo muito pouco professor trabalhar e eu não responsabilizo esses professores, porque, primeiro, que a formação deles é uma formação que não leva a isso. Segundo, que quando eles caem no ensino lá, nas escolas, seja públicas ou privadas, eles vão ter que trabalhar segundo a BNCC. Então, a BNCC ela não trabalha a construção de conhecimento de conceito, ela trabalha o desenvolvimento de habilidades, que são coisas diferentes, e aqui aí vai o meu crítica severa em relação a isso. Ou seja, em vez de desenvolver análise, a capacidade de análise, a BNCC desenvolve o fazer, não é? Isso para mim faz muita diferença. Eu acho que é isso, pessoal. Falei muito, falei praticamente meia hora aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Professor, traz mais dessas questões aí. Faça isso mesmo. A gente precisa discutir e vamos compartilhar isso aí com todo mundo, porque todo mundo precisa entender um pouco de tudo isso e fazer uma reflexão. A sociedade precisa discutir tudo isso, não é? Parabéns pela iniciativa, muito boa iniciativa. Vamos fazer mais isso, vamos conversar, vamos trocar ideia, enfim. Ok? E, pessoal, compartilha esse vídeo aí com todo mundo para a gente poder ter um pouco de esperança por dias melhores na educação.